quase no fim do Velho Testamento, Jonas capítulo 4. Abra a palavra do Senhor em Jonas capítulo 4. Há mais ou menos um ano atrás, pelo que eu estava vendo na minha agenda, a gente pregou aqui sobre o livro de Jonas. Porém, a gente falou sobre o capítulo 1, 2 e 3, e esse capítulo 4 não deu tempo, e a gente não teve como falar dele, está meditando sobre ele. Então eu quero que nessa noite Deus venha nos ajudar, para que eu e você venha aprender com a palavra dele. Em nome de Jesus, é isso que eu peço. A palavra do Senhor diz assim, no livro de Jonas capítulo 4. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor antes de sair de casa. Voltando. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que o Senhor faria? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabias que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não fazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra. Enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade, o Senhor Deus fez crescer ali uma planta e logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento do leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça e ele sentiu-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado, a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar em muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, a partir de agora, Pai, que o Senhor venha nos ensinar. Senhor, eu te peço perdão, te peço misericórdia, Senhor, a mim, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, cada um aqui veio de um local, esteve com pessoas nesse dia. Eu não sei o que cada um fez. Mas, Pai, eu quero que nesse momento, que o Seu Espírito Santo nos traga aqui realmente. Que o nosso coração possa estar aqui cultuando ao Senhor. Que a nossa mente venha estar aqui cultuando ao Senhor. E que nesse momento possa ser um momento de aprendizado, Pai. Fala conosco, Pai. Nos ensina. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, quando nós falamos sobre o capítulo 1, 2 e 3 do livro de Jonas, fica muito claro quando você lê na sua casa, você meditar nesse livro, no capítulo 1, 2 e 3, você vai ver que muito semelhante à última pregação que a gente falou sobre Pedro querer fazer as coisas da forma dele, aqui o profeta Jonas também está servindo a Deus, mas resolve fazer da forma dele. Acredita que pode decidir. E quando você lê esses capítulos anteriores, você vai ver a soberania de Deus naqueles capítulos. Você vai ver que nada acontece que não está embaixo da soberania de Deus. Você vai ver que então Deus age da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, e ao final é o propósito de Deus que é realizado. Apenas de forma bem assim, 3 minutos, apenas para relembrar o que acontece nesses 3 primeiros capítulos, você vai ver que Deus, Ele chama um profeta, Jonas, todos aqui conhecem, um profeta de Israel,
um profeta que servia a Deus, um profeta que, pelo seu chamado, era aquele que ouvia de Deus e falava com o povo. Diferente do sacerdote, né, que recebe as orações ali, recebe os pedidos do povo e leva a Deus. Então Deus chama esse profeta e fala para ele até Nínive, uma grande cidade. A palavra de Deus vai falar nesse primeiro capítulo que era uma cidade tão grande que demorava 3 dias para atravessar de um ponto ao outro. Só que em vez dele ir para essa cidade, ele resolve ir para outro rumo. Nínive vai para um lado, ele vai para Tarsis, no rumo do Egito, vai para outro lado. Só que não adianta, irmãos, enquanto ele está querendo fugir, vocês já conhecem a história, o barco que ele está, o navio que ele está, é surpreendido por uma grande tempestade, e há um desespero tremendo naquele barco. Então chegam num consenso de tirar sorte. Naquela questão de tirar sorte ali, aquela sorte aponta para Jonas, e Jonas, os integrantes do barco falam: você que é o culpado. Então ele, sabendo que ele estava fugindo da vontade de Deus, sabendo que ele está fugindo daquilo que Deus tinha comissionado dele fazer, daquilo que Deus tinha ordenado que ele tinha que fazer, então ele reconhece, fala: gente, realmente, isso tudo está acontecendo aqui por causa de mim. Então me lance ao mar, que isso tudo vai acabar imediatamente. Irmãos, e isso ocorre. E o pessoal do barco lá, os marinheiros, oram a Deus, mesmo sem conhecer a Deus, oram para esse Deus de Jonas e pede misericórdia para que no sangue de Jonas não estivesse sobre eles, mas joga Jonas ao mar. Então um grande peixe engole Jonas. Então Jonas, no interior desse peixe, se arrepende e ora a Deus. Quando você lê a oração de Jonas, você vai ver que oração linda. Você vai ver que Jonas pede uma segunda chance para Deus. Você vai ver nessa oração que Jonas fala: Senhor, se eu puder ver o seu templo novamente. O Senhor é um Deus de misericórdia. Reconhece a misericórdia de Deus, reconhece a compaixão de Deus com a vida dele. E Deus então dá essa segunda chance para Jonas. Então esse peixe vomita Jonas num local, e Deus fala de novo para Jonas, fala: Jonas, então agora você vai a Nínive e prega o juízo. Então nós vimos que Deus é soberano, e nós vimos que Deus também é um Deus justo, que tem um juízo. E nessa ocasião então Jonas obedece. Jonas então vai até a cidade e prega o arrependimento para aquele povo. A palavra de Deus vai falar que Jonas, ele fala para aquele povo o seguinte: olha, se vocês não se arrependerem dos seus maus caminhos, em 40 dias vocês vão ser destruídos. E o povo escuta tudo aquilo. Jonas sai da cidade. E aí chega nesse capítulo 4. Só que quando Jonas sai da cidade, o capítulo 4, nos primeiros versos, fala que ele vai lá e faz uma tenda e faz um lugar ali para aguardar, ver o que ia acontecer com a cidade. Então veja, Jonas, ele prega o arrependimento, mas ele não sabia que Deus já tinha perdoado aquele povo. Porque no final do capítulo 3, Deus vai falar, a palavra vai falar que aquele povo, ouvindo as palavras de Jonas, que eles se arrependem, que eles colocam cinza na cabeça, que eles fazem jejum, se vestem de saco e tudo mais, e se arrependem. E o final do capítulo 3, Deus vai dizer que viu o arrependimento daquele povo, E por causa desse arrependimento, Deus resolve então não acabar com aquela cidade. Só que Jonas, ele não sabia disso. Jonas, ele faz ali um acampamento, aguardando o que ia acontecer com a cidade. Irmãos, apenas para poder dar um contexto aqui. Por que Jonas esperava que Deus destruísse aquela cidade? Primeiro, Jonas era um judeu ortodoxo. Aquele judeu que seguia não só as leis escritas do Senhor, o Pentateuco, mas ele também seguia fielmente todos os costumes e tudo aquilo que a religião colocava, ele seguia assim corretamente. Então, para ele, irmãos, de hipótese alguma, um gentil poderia ter uma aliança com Deus. De hipótese alguma,
alguém fora da linhagem de Abraão, fora da aliança de Deus, poderia ser alcançado por Deus. Então ele faz ali a tenda e espera a destruição da cidade. Segundo, o povo de Nínive não era um povo bonzinho. O povo de Nínive não era uma nação justa. O povo de Nínive não era pessoas que outra nação queria ser amiga delas, não. Abra a palavra do Senhor aqui na tela, no livro de Naum, capítulo 3, versículo 3. Só para ter uma ideia, tá? Dois livros para frente de Jonas, vai falar assim, ó: vejam as espadas faiscantes e as lanças reluzentes, quando passa a cavalaria, há incontáveis mortos, montes de cadáveres, os corpos são tantos que os vivos neles tropeçam. Irmãos, esse povo de Nínive, esse povo da Síria, era um povo que era conhecido por ser muito ruins com os outros povos que eles conquistavam. Para você ter uma ideia, os relatos, os historiadores dizem que toda vez que esse povo conquistava uma nação, uma das primeiras coisas que eles faziam era pegar todas as crianças, todos os bebês recém-nascidos e tacar na parede. E tacar na parede para morrer. Então imagina um povo que tem coragem de pegar essa criança, tacar numa rocha para vê-la morrer. Jonas então ele tinha motivo para poder não querer a salvação desse povo. Jonas ele tinha motivo histórico, motivo real, ele tinha razão para não gostar desse povo. Só que Deus, na sua soberania, na sua misericórdia, resolve agir com misericórdia com esse povo. E aí começa o capítulo 4. E aí eu quero falar desse capítulo 4 do profeta Jonas e fazendo esse paralelo com a nossa vida, ou da nossa forma de ser cristão nos dias de hoje. Irmãos, quando Jonas fica sabendo que Deus agiu de misericórdia com aquele povo e que não ia destruir, ele já começa um lamento. Ele já começa a falar: Deus, não foi isso que eu disse antes de sair lá da minha casa? Antes de sair da minha casa, eu sabia que o Senhor era um Deus de misericórdia, eu sabia que o Senhor tarda a irar, eu sabia que o Senhor é um Deus de amor, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, que o Senhor não ia destruir. Se for para ser desse jeito, eu prefiro morrer. É isso que a palavra de Deus fala. Jonas ficou irado, ele falou: eu prefiro morrer, se for para ser assim, eu prefiro morrer. Porque não é dessa forma, não pode ser dessa forma. Então a palavra do Senhor fala que Deus pergunta para ele: mas precisa você estar tão irado dessa forma? Precisa? E eu acho interessante, que eu quero que você leia na sua casa, porque não é um diálogo formal, não é um diálogo que você vai fazer uma leitura, que você tem que ter outro escritor para poder traduzir o que ele está falando. Não, é um diálogo até informal, porque Deus chega para ele e fala assim: mas você precisa estar tão irado assim? Porque eu agi com misericórdia, tem necessidade de você estar com essa ira? E Deus então começa a tratar com a vida desse profeta. Irmãos, Deus começa a ensinar esse profeta. Então a palavra fala que ele estava num local próximo de Nínive, um local desértico, com calor, e Deus faz crescer uma planta que dá sombra para ele. E que então ele sente prazer naquela sombra, aquilo é algo que o conforta. Mas que Deus faz um inseto comer a base daquela planta. E a palavra de Deus vai falar que aquela planta seca. E que no outro dia Deus manda um vento bem quente. Sabe aqueles assim para... A palavra fala que ele ficou tão mal, tão fraco, que deu vontade nele de morrer de novo. E aí ele não tem mais aquela sombra. E aí ele fala para Deus que prefere morrer novamente. E Deus pergunta para ele se ele tinha que ficar tão irado assim por causa de uma planta. E depois Deus termina com uma grande lição, esse capítulo 4, perguntando para ele: se você tem compaixão dessa planta, que você não fez nada para que ela nascesse,
nada para que ela crescesse. Eu não teria que ter compaixão desse povo, onde tem mais de 120 mil pessoas que não sabem diferenciar o que é o certo e o que é o errado, fora os animais? Eu não teria que ter compaixão? Deus, ele não responde a pergunta, ele termina esse texto com esse questionamento. E é uma pergunta que a gente reflete, é uma pergunta que a gente tenta fazer essa resposta. Irmãos, o que a gente pode aprender com essa passagem? Se você pegar Jonas por ser profeta, escolhido por Deus, um profeta comissionado a levar a palavra de arrependimento, então você começa a fazer um pensamento. Ele tinha um problema de relacionamento com Deus? Jonas tinha um problema de relacionamento com Deus? Quando você lê a palavra, não, porque ele era um profeta, Deus chamou ele para ir pregar para Nínive. Se você ler o capítulo 2, que é a oração, você vai ver ele reconhecendo a misericórdia de Deus na vida dele. Vamos ler aqui. Capítulo 2, versículo... Vamos ler o versículo 6. Na metade da oração. Jonas diz assim, capítulo 2 de Jonas, versículo 6. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Olha como é que ele reconhece a misericórdia de Deus. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgatastes da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu até ti, e o teu santo templo. E os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Olha para você ver, ele reconhecia a misericórdia de Deus. Então ele não tinha problema de relacionamento com Deus. Agora eu te pergunto, como que uma pessoa que é um profeta, que é alguém que tem um relacionamento com Deus, que conhece a palavra do Senhor, que ora, reconhece a misericórdia de Deus, podia estar tão fora da vontade de Deus desse jeito? Como que uma pessoa que no capítulo 2 faz uma oração dessa magnitude do capítulo 2, no capítulo 4, na hora que vê a misericórdia de Deus, deseja a morte? A palavra de Deus fala que ele deseja a morte. Como, irmãos? Como que pode existir esses dois lados? E aí, irmãos, eu quero meditar com vocês um pouco da nossa vida como cristão, um pouco da minha vida como servo de Deus, da sua vida como servo de Deus. De repente hoje você nem vai sair daqui assim tão, vamos falar, emocionado, nada. Só que eu quero que você saia aqui com um ponto de interrogação, com esse mesmo ponto de interrogação que termina o capítulo 4. Quando eu estava lendo essas passagens, quando eu estava estudando essa palavra, Deus falando comigo e me ensinando, irmãos, no mínimo que eu senti foi que eu sou hipócrita. Então foi o mínimo sentimento que eu tive. Foi para não entrar de repente num desespero e falar assim, gente, será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou convertido mesmo? Porque veja que esse profeta era um servo de Deus, só que ele agia e pensava e achava que Deus funcionava ou fazia as coisas que tinha que fazer conforme ele achava que era certo, conforme ele achava que era ser justo. Só que eu pergunto uma coisa para vocês: esse povo que era pecador, esse povo que era um povo, aos nossos olhos, um povo abominável, um povo que não merecia ouvir a palavra de Deus, qual que é a diferença deles para os judeus? Mediante Deus, qual que era a diferença entre um judeu e esse povo? A diferença era que Deus fez uma aliança com os judeus, fez uma aliança com o seu povo. Mas não foi nada que eles fizessem que pudessem mexer com o coração de Deus ou agradar a Deus. Então eles vestiam aquela capa de justos e
de acordo com o seu conhecimento, achava, não, nós merecemos, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sigo isso, eu faço aquilo, e obedeço isso, e sou bom. Porém, na realidade, se você olhasse eles de mais perto e colocasse uma lupa mais próximo, e mais próximo, e mais próximo, você ia ver que não tinha diferença nenhuma. Você vai ver que a única diferença que tinha era a diferença da parte de Deus com o povo. Não eram os atos do povo para com Deus, não era a bondade do povo. Só que então, eles se achavam no direito de julgar. E a palavra fala, o texto fala uma palavrinha aqui no final, muito grande. Deus pergunta, eu não teria que ter compaixão com esse povo? Irmãos, eu e você, nós estamos vivendo uma caminhada cristã. Só que o problema é que muitas vezes nós achamos que a nossa vida cristã, e se for assim, se eu estiver enganado, eu quero aprender de outra forma, eu quero que você me fale e me mostre que eu estou errado. Mas não existe uma caminhada cristã, não existe falar eu sou cristão e achar que eu vou ter um relacionamento com Deus e que eu sou convertido e que eu fui transformado e que agora eu sou um servo de Deus e que agora eu sou uma pessoa boa perante a sociedade, sem que exista o seu relacionamento com o seu irmão. Você não vai ter uma vida cristã plena no que diz respeito, no que eu acredito, no que faz sentido para a minha vida, sem você ter um relacionamento com seu irmão, e sem você ter um relacionamento com essas pessoas que você acha que não merece a graça de Deus. Irmão, note um detalhe, Jonas não tinha problema de ser judeu e de seguir a lei, ele não achava dificuldade em seguir o que Deus ordenava, ele não achava dificuldade em fazer os rituais que a lei ordenava. Você não vai ver no texto em nenhum momento ele se queixando disso. Só que o problema, tinha um Nínive, tinha um povo ali, entre o relacionamento dele com Deus, estava tudo certo, tinha um povo ali que ele tinha que aceitar a misericórdia de Deus na vida daquelas pessoas. Só que, irmãos, o coração dele endureceu de uma tal forma, que ele não via lógica naquilo, ele não via lógica naquilo. E a palavra fala, se for, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu sabia, olha, por que o Senhor acha que eu peguei e fui para Tarsis e não fui para Nínive? Por que o Senhor acha que quando o Senhor falou para mim lá pregar, por que o Senhor acha, olha, eu já sabia que o Senhor ia perdoar essas pessoas. Irmãos, e eu e você, a igreja hoje, quero fazer um parênteses aqui, não estou falando de política, partido, direita, esquerda, centro, para o lado, 90 graus, 30 graus, nada disso. Tá, agora você não sabe onde você está. Qual posição que você se encontra? Não estou falando nada disso. Só que hoje, na nossa caminhada cristã, existe alguns posicionamentos, alguns pensamentos, que parece que virou uma coisa rotineira. Por exemplo, um exemplo que eu vi. Eu acredito, quando você fala assim, igual eu estou dizendo, não é política, não é nada disso. Há 3 a 4 anos atrás, mais ou menos, saiu uma pesquisa do Instituto de Criminalista, e para quem aqui estuda direito e tudo mais, essa pesquisa foi publicada naquele site Jus Brasil. É uma revista jurídica que os advogados consultam e usam para o trabalho. E essa pesquisa falava que no Brasil, há 3, 4 anos atrás, né? Agora não é por conta de governo, de pessoas, nada. Falava que 60% da população brasileira achava aquela frase assim, bandido bom é bandido morto. E aí, igreja? Nós vamos pôr a nossa teologia numa torre de marfim e vamos discutir a descendência de Jesus? Ou nós temos que enfrentar algumas situações dessa vida cotidiana que vai balizar a nossa vida como cristãos? Bandido bom é bandido morto, por exemplo?
Se a pessoa não trabalha, ela não faz justiça a ter alimento? É assim que a gente como cristão pensa? Se você falar para mim que você vai me pegar a Bíblia, vai mostrar, não, é isso mesmo, pá. E olha, Deus me abençoou de eu entender, mas hoje eu não entendo dessa forma. Só que isso não quer dizer direita, esquerda, centro, nada, porque isso é um pensamento que é a parte de ideologia política. Isso é um pensamento onde que as pessoas veem à margem da sociedade, ou veem aqueles que não são iguais, ou que não praticam as mesmas coisas. Você não tem que achar que é certo, você não tem que bater palma, você não tem que ser um ativista em pró do errado. Você não tem como cristão de ser a favor da injustiça, ou a favor da não aplicação da lei, ou a favor do que quem faz errado tem que cumprir a pena estipulada. A justiça tem que ser feita. Você como cristão, você não é um ativista que acha que não precisa disso. Não, precisa. Porém, ao ponto que eu vejo como Jonas falando assim, eu prefiro morrer do que ver o Senhor perdoando essa pessoa. Aí já é demais. Irmãos, eu quero que eu e você responda uma pergunta aqui nessa noite. Eu estou dizendo isso porque nós como cristãos hoje, nós devagar, nós estamos mudando a nossa mentalidade. E essa palavra compaixão, a palavra amor ao próximo, essa vida de cristã, onde que tem uma pessoa, o próximo, parece que não está mais encaixando. Irmãos, sabe por que não encaixa? Eu vou falar a realidade para vocês. Vou falar a realidade. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá trabalho demais quando você fala, não, eu vou viver uma vida cristã, eu e também com o próximo. Dá trabalho, você tem que doar. Dá trabalho, você tem que doar o dinheiro, você tem que doar seu tempo. Dá trabalho. A pessoa vai te ligar, a pessoa, numa hora que você está ocupado, vai trabalhar com isso aí para você ver, vai fazer a sua parte social para você ver. Não é igual o Pinto, vamos, não sei o que e tal, vamos fazer não, dá trabalho, de verdade dá trabalho, porque não tem como você importar com as pessoas só até aqui. Essa semana fui visitar uma família e tal, o pastor pediu para visitar, foi entregar a cesta básica. Meu irmão, não adianta, você não vai bater lá e falar assim, vim entregar a sua cesta básica aqui, tchau, benção, até nunca mais. É assim, toma aqui, a igreja veio aqui para entregar essa cesta básica para a senhora, só que a partir de agora, ela, na cabeça dela, o que vai acontecer? Ela liga você a uma situação de socorro, a uma situação onde que ela busca um socorro. E a partir desse momento, irmãos, a gente vai exercitar esse lado B da nossa vida cristã. Irmãos, a pessoa que vive de uma forma errada, a prostituta, o bandido, o traficante, a pessoa que é o errado, eu estou falando o que a sociedade marginaliza, que tem como. Fala para mim, me responde só uma pergunta que eu vou mudar de ideia. O que eu e você fizemos para merecer estar sentado aqui nesse local? O que eu e você fizemos desde quando nós nascemos que nos gabarita a ser chamado de filho de Deus? O que eu e você fez de bom que você pode ter sua carteirinha e falar, não, eu vou para o céu? Nada. Irmãos, eu garanto para você, você não fez nada. Nós já lemos várias vezes essa palavra aqui, coloca na tela para mim, Efésios 2:8. A gente já sabe ela, mas vamos ler novamente. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Só que agora eu quero ler com vocês o capítulo 3 de Efésios. Coloca para mim o capítulo 3. Eu vou ler aqui na Bíblia, na minha Bíblia. Fala assim, Paulo dizendo: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios,
tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial em estender a sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que eu escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo. Olha para você ver, né? Esse segredo, essa boa nova, isso que eu tenho para falar para vocês, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Olha que interessante a partir desse momento, versículo 6. Este é o grande segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelo Filho de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo, desfrutam a promessa em Jesus Cristo. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo Jesus. E de explicar todo esse segredo de Deus, o Criador, de todas as coisas que manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes, autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as mais formas de sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno. Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, olha para você ver. Paulo aqui ele vai dizer que esse é o segredo. Mas parece que esse segredo está oculto até hoje. Olha, esse é o segredo. Nem só os judeus são alcançados por Deus, mas os gentios também. Olha esse segredo, nem só você vai ser salvo. Nem só você, porque você está aqui na igreja, mas aquele que você acha que hoje é um perdido, também pode ser salvo. Só que cadê o profeta para ir lá pregar? Cadê o Alan para ir lá falar? Como que eles vão converter dos maus caminhos se não tem quem pregue? Irmãos, nós como cristãos, essas boas obras que você não vai ganhar salvação porque você faz isso ou porque você faz aquilo. Só que essas boas obras, é um sinal que você foi transformado. É um sinal que você realmente é um cristão autêntico. Então não tem como você desvincular. Parece que é uma coisa contrária quando você lê Efésios, ou quando você lê Tiago, capítulo 2, do 1 ao 4, 2 de 14 ao 18, quando vai falar das obras. Mas não tem contradição. Porque se você realmente é transformado, se você realmente foi transformado por Deus, as obras vão acontecer. Se não acontecer, alguma coisa está errada. Se você conversar com alguém que trabalha no mercado financeiro, é um exemplo, mas vão dizer o seguinte, quando a bolsa cai, o dólar sobe. Quando o dólar sobe, a bolsa cai. Se os dois subir, um está mentindo. Se os dois cair, um está mentindo. Então aqui é a mesma coisa. Se você diz que é uma pessoa de fé, mas as obras não acompanham essa sua fé, alguém está mentindo. Algum dos dois está mentindo. E aí é na onde que eu me coloquei nesse lugar e falei, no mínimo, Alan, você é hipócrita. No mínimo. Porque se você sabe tudo isso, por que você não faz? Por que essa transformação que Deus fez na sua vida, ela não traduz nessas boas obras? É um porquê, irmãos, é um porquê. Só que Deus, nós temos que orar a Deus para que Ele nos converta de verdade e que as nossas obras acompanhem a nossa fé, e que aquilo que a gente faz, não só para a gente, né? Eu gosto de dar exemplo e gosto de falar as coisas assim, porque é para vocês entenderem mais fácil. Tem algum turco aqui? Mas vai ter alguém ouvindo, né, pelo vídeo. Eu brinco que eu sou turco. Quando você faz negócio, eles brincam, quando você vai fazer negócio com um turco, é o seguinte, vamos fazer um contrato aqui, vamos fazer um negócio,
Só que eu só faço negócio se for bom para todo mundo. Para mim, para minha esposa, para meus filhos. Então o bom para todo mundo é para quem? Para a gente. Não tem o outro, não tem o irmão. Ah, Alan, então tudo bem. Pastor, falou, tudo certo. Mas então, vamos para a palavra do Senhor. Abra a Bíblia em Mateus. Nós cantamos agora há pouco um hino que fala sobre aquele grande dia, que fala sobre aquela grande hora que a gente vai ver Jesus, né? Irmãos, e é um dia que a gente tem que pensar. E é um dia que é real, não é uma história. Vai ter esse dia, como eu disse outras vezes aqui, vai ter esse dia que você vai estar de frente para Jesus Cristo. Vai ter esse dia que, como diz aquele cântico, que você vai olhar para a face do Mestre. Irmãos, eu fico imaginando se eu vou olhar de olho meio baixinho assim, sabe? Ou se eu vou poder encarar Jesus assim, olhar para Ele assim, com aquele olhar de dever cumprido, com aquele olhar que o que eu podia fazer eu fiz, com aquele olhar que não ficou ressalva da minha vida, que não ficou algo que eu pensava que era certo, que é errado, que impedia de eu fazer, que impedia de deixar Deus agir na minha vida, igual o profeta Jonas achava que estava certo. A palavra de Deus em Mateus 25, deixa eu ver qual que é o versículo aqui. Versículo 31. Mateus 25, versículo 31. Na sua Bíblia pode estar escrito assim: o juízo final, as ovelhas e os bodes. Vai estar desse jeito. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, então as suas ovelhas, né? Venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que vimos um faminto que demos de comer, ou sedento que lhe demos de beber, ou como estrangeiro convidamos para a nossa casa, ou nu o vestimos? Quando foi que vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que os fizeram. Em seguida o rei se voltará para os que estiveram à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente e na prisão não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos um faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Irmãos, Jesus, ele falou em vários versículos, e falou também de uma forma clara.
Não conseguimos separar a nossa vida cristã sem a nossa vida com o nosso próximo. Só que todos têm dificuldades. Isso não é uma coisa simples. Não é uma coisa que você vai fazer assim, puxa, então pode marcar lá. Pastor, liga lá no presídio que amanhã é o meu primeiro nome da agenda. Nem está recebendo visita, irmãos. Amanhã estou saindo daqui, vou entregar, vou fazer, vou acontecer. Irmãos, isso como a palavra fala, é Deus transformando a minha vida e a sua vida. É um afinar de aparas. É algo que você está caminhando, que você está com Deus, e é uma dificuldade que você tem, é um parar. Agora é aquela hora de dar aquele, sabe aquele final para poder chegar naquela parte do obreiro aprovado em tudo. Um devocional do Spurgeon, ele escreveu umas frases, um texto que eu achei muito interessante, curtinho, 3 parágrafos. Ele fala assim: se eu sou orante, é Deus que me faz orar. Se tenho virtudes, elas são presente de Deus para mim. Se vivo uma vida consistente, é Ele que me ampara com a mão. Então veja, irmãos, tudo isso que eu estou falando, a gente vai fazer com a misericórdia de Deus na nossa vida, e uma transformação do nosso coração, de dentro para fora. Não é pela força, não é porque você... É uma transformação de Deus. Só que isso tem que ser uma transformação de Deus, uma transformação do Espírito Santo na sua vida. Outra parte do devocional, ele diz assim: note que eu anotei aqui, quer ver? Só para falar para vocês que é bem interessante. Ele vai dizer o seguinte, que nós até conseguimos pegar, eu acho que eu já disse isso antes, nós conseguimos pegar um defunto, nós conseguimos pegar uma pessoa morta e lavar ela, colocar uma roupa, fazer maquiagem, que se você olhar, ela vai estar com aspecto de vida, de pessoa viva, vai estar tudo parecendo que está vivo. Porém, ele fala o seguinte: só Deus pode ressuscitar. Então eu e você, nós podemos enganar, eu posso enganar o pastor, eu posso enganar o irmão, você pode vestir uma roupa de transformado, você pode fazer uma maquiagem, você estando morto e eu olhar para você e achar que você está vivo. Só que a obra de Deus que faz você viver realmente, e a fé, e essa transformação de Deus, esse nascer de novo, que faz você ter vontade de fazer essas obras, que faz você transformar o seu modo de pensar, faz você transformar o seu modo de agir, isso é só Deus que pode fazer na sua vida, irmãos. Então eu quero que nessa noite, que eu e você, nós possamos pedir pela misericórdia de Deus. Queria chamar o grupo de louvor aqui à frente. Eu queria chamar você à consciência, e eu quero que você medite no capítulo 25 de Mateus, no versículo 31 em diante. Irmãos, vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia. E nesse dia, quando Jesus separar as ovelhas dos bodes, você já parou para pensar que lado que você vai estar? Você já pensou isso com seriedade? Que a gente leva tão sério as coisas aqui desse mundo, dessa vida. Mas esse dia não é se vai acontecer, é quando. Já é uma pergunta que já é quando. Então eu quero que você fique de pé nessa noite, que nós possamos levantar uma oração a Deus, pedindo que Deus nos capacite, pedindo que Deus mude e transforma o nosso jeito de pensar e de agir. A palavra que eu quero que você saia nessa noite é a palavra compaixão. É o que Deus pergunta para aquele profeta: não teria eu que ter compaixão para com essas pessoas? Eu quero que você pense nessa compaixão. Você pode estar em dia nessa situação, você pode já fazer isso que eu estou falando aqui. Mas se você tem uma dúvida, que naquele dia que você vai olhar para o Senhor Jesus, você vai ser considerado bendito do meu Pai,
que me deste o que comer, que me deste o que vestir, que me ofereceu a sua casa quando eu era um forasteiro, que foste me visitar na prisão quando eu estava preso. Eu quero que você possa olhar para Jesus e falar: nossa, Senhor, eu nunca fiz isso. Mas Jesus falar: não, você fez sim. Porque quando você fez para os mais pequeninos, a mim você fez. Senhor,